Esta nação vai sobreviver, sem indicador de mudança, quando nós ainda amarmos a cobardia. Jala disse, não posso ter medo. Mas é preciso que seja dito. E é preciso que seja dito essas tais quadras. E é uma questão que eu acompanhei. Há um dirigente antigo, acho que PCA da Sir Motor. É Jamal, não é Kamal, uma coisa assim. Kamal. Sim. Ele disse em telas televisivas que há um erro que tem que ser resolvido com a nova presidência do Partido Frelimo. Sua Excelência, Presidente Chá. É preciso chamar a Frelimo para a nova visão da reconstrução ideológica e imagem. Porque, olha, a Frelimo não pode continuar a receber doações de criminosos. A Frelimo não pode continuar a receber apoios de corruptos. Não pode aparecer alguém amanhã, como fizeram com o presidente Kepusa, comprar uma Mercedes de luxo e oferecer um presidente-chefe do Estado. E o chefe do Estado receber. O presidente Chapo não pode aceitar um dia, mesmo que a camisa que ele tenha esteja celulado, aparecer um PCA de aeroporto ou Porto do ou CFM a comprar a camiseta por 1 milhão de meticais. Aí estamos a o quê? Estamos a fortalecer o núcleo de criminosos. A Frelimo tem que voltar a ser a Frelimo como Samora Machel deixou. A Frelimo do povo. Partido de vanguarda. A Frelimo, o partido para o povo, para sermos também partido para o povo. Certo. Este é o maior problema. E o outro problema é preciso despartidarizarmos de forma mental, não de forma de papel. Obrigado. Despartidarizar mentalmente as nossas forças de defesa. Senhora, última pergunta neste tema, para irmos ao outro tema que trazemos para esta tarde. Decorre o diálogo nacional. Vitano Singano é da Revolução Democrática. A Revolução Democrática tem representantes neste diálogo. As questões que foi levantando, a questão da despartidarização, a questão da independência das instituições, a questão de se combater o crime, da justiça ao funcionário, tudo isto vem nos termos de referência do diálogo nacional inclusive. Vitano Singano, olhando para o histórico deste país, olhando para as diversas assinaturas de acordos, olhando para os diversos instrumentos que foram sendo aprovados para fazer valer esses acordos a bem desta nação, olhando para o diálogo nacional inclusive, vê algum alento, alguma coisa poderá mudar? Não sei se percebi, peguei uma surdez automática. Certo? Parece que disseste, estava-me a afirmar que nós temos lá a representar isto. Se é o que vem na lista. Mas deixa eu qualificar, foi para nós. A RD, partido na qual eu sou presidente. Primeiro, louvamos, encorajamos Sua Excelência Presidente da República de Moçambique pela iniciativa. É com essa iniciativa onde, como partido, colheremos. Estamos agora a arrancar com um processo de colhimento, de visão, em todas as províncias e na diáspora onde está representada a RD. Alemanha, Portugal, começamos já a dizer. Mas eu não tenho, a RD ainda não tem representante. E aqueles estão lá? Olha, não quero responder. Olha, nós temos princípios democráticos internos na qual deve ser respeitado. Por isso, se te digo, a tal referência, o tal documento, vou te dar o número agora, dos delegados provinciais, representantes no Malau, em Portugal, na Alemanha, nós desconhecemos. Esse é o assunto que vamos tratar, por isso convocamos o Encontro Nacional de Quadros, 30 de julho, na cidade de Maputo. Nós pensávamos que estávamos já um trabalho de base, uma coligação, mas alguns satélites. Quando faltavam uma semana, eles saltaram, deixaram a coligação, sendo com muitos partidos. Aqueles que estavam adormecidos não concordam. Isso faz parte de contra-inteligência, de como é que o maquiavelismo político funciona, que pode de trabalhar dentro da sua casa. A Frelimo também precisa, ou qualquer partido, pode ter pessoas de informação que trabalham as mentes nas outras organizações para não só acolher aquilo que
são a estratégia de outros partidos. Então, para mim, fazendo a leitura de tudo, eu percebo e entendo que a Frelimo tem vindo a fazer esses tipos de trabalho. Há coisas sem explicação que um partido Renamo não pode, de jeito nenhum, fazer o que estamos a ver hoje. Já, o problema dos partidos de oposição é a interferência do Frelimo ou é o problema dos próprios partidos e das suas lideranças? De verdade, que nenhum não é, pode ser. Eu estou a colocar uma hipótese. Eu estou a colocar uma hipótese que isso existe em partidos políticos como até mais ligado a esses da esquerda, que sobretudo tem uma ligação com o socialista Cuba. Certo. Então eles sempre fizeram, tem isso de trabalhar nas bases. Isso faz parte da estratégia. Não é crime nenhum. Ok. Mas os próprios partidos políticos da oposição, além de fragilidade que eles têm, nós temos uma fragilidade porque não temos o poder, em primeiro lugar. Por exemplo, para pequenos partidos, até não existe isso de contra-inteligência. São livres a fazerem trabalho. Há trabalho que era feito mesmo na Comissão Nacional de Eleições. Isso era feito. Um trabalho você pode trabalhar até onde não vai conseguir, às vezes, nem um voto. Nem só um voto que você acabou fazendo. Mas tem mais uma coisa. Mas os próprios partidos políticos da oposição também têm um problema muito sério. Acredito que dentro da própria Frelimo, porque a forma como as coisas acontecem, ou quando chega a eleição, como as pessoas são escolhidas, viu o que aconteceu em Gaza, viu o que aconteceu em outras províncias. Certo. As coisas hoje estão claras, que mesmo dentro do partido Frelimo, não há uma coesão certa. Ali, sabe de quem poder, os poderosos é que tomam a conta. Obrigado, Jane. Queria perguntar assim, se a Frelimo é que anda a desorganizar os outros partidos, os partidos de oposição, se a própria Frelimo também tem problemas internos, tem conflitos internos. Mas pronto, é uma outra questão. Vou ao Vitano Sinhano. Vitano Sinhano, olhando para aquilo que é a realidade atual dos partidos de oposição, o que estará a acontecer? Eu quero falar para o povo a partir da sua pergunta. Eu quero discordar um pouco. Olha, o feiticeiro entra na minha casa quando eu abro a porta. Certo. É a primeira lógica. O que acontece é nós líderes começarmos. E os meus seguidores, eu sempre... Um líder que almeja governar uma nação tem que ter consciência no lugar para suportar a fome. Os líderes da oposição querem viver como vive Celso Correia. Não é possível. Estava a lembrar o presidente mais pobre do mundo, de só lhe cortar, o Mujica. O Mujica? O Mujica morreu sem nada. Sim. Mas sempre foi... Sim. O Che Guevara já disse. Os revolucionários nacionalistas devem lutar para deixar legado para a sua nação. Thomas Sankara. E não viver do legado para a sua vida. O que acontece nos partidos da oposição em Moçambique, eu sigo muito quando você... Na oposição. O que acontece é o seguinte. Hoje em dia, o jogo político, o Maquiavel já disse, é jogo que sobrevive quem melhor explora o ponto fraco do outro. Se a Frelimo o faz, cobriu o ponto fraco. E qual é o ponto fraco dos líderes da oposição? Não suporta a fome, como o presidente da Câmara disse. É preciso suportar a fome. É preciso colocar o sofrimento do povo na prioridade da sua agenda. É preciso trazer críticas nacionalistas e patrióticas junto ao governo de dia para você ser bem governado. O meu problema não é Chaco. O meu problema é Chaco me governar bem. Está a perceber? E pretendo fazer. Agora, o que acontece com os partidos políticos da oposição, nós, é que estamos a transformar partidos políticos em indústrias políticas de rendimento financeiro. E quando são transformados partidos políticos em indústrias de rendimento financeiro, começamos a ver
Começamos a ver líder da oposição das televisões, não líder de convivência com as massas. Vais ver, Vitano vai viver 5 anos na cidade de Maputo, a passear a Chifamani, a viver na Machaquene, ou a viver na beira, no Mataquano, nem no bairro dele tem membro. Sabe ver? Isso também cria a fragilidade da lei eleitoral. Os partidos estão conformados que de forma sazonalista vão sobrevivendo por causa da vontade do povo. Obrigado, Vitano Cigano. E na Jala, olhando para aquilo que é a colocação de Vitano Cigano, que diz que a questão é de abrir a porta para que o feiticeiro entre. E é recorrente a questão de dizer que a Frelimo é que é culpada de tudo. A Frelimo é que desorganiza os partidos de oposição, a Frelimo é que governa mal, a Frelimo é que é responsável pelas matanças. Já vimos uma situação agora dos combatentes da luta pela democracia dizerem que a própria Renamo tem esquadrões de morte. Este ping-pong, o que está acontecendo com os partidos da oposição? Será que não tem capacidade de se posicionarem como tal e responder aquilo que é o chamado do povo? Num ambiente em que o povo moçambicano já tem um alto sentido de cidadania e de entender aquilo que quer. O povo moçambicano hoje já não está, como dizia-se na gira popular, já não está só para legumes, não é? Para peixe e legumes. Agora já sabe escolher o que quer. O que está acontecendo com os partidos da oposição? Será que mesmo é a questão da infiltração que desorganiza? Hoje temos líderes que estão a ser contestados por uma questão de má gestão pelos próprios membros. Membele, eu te falei aqui, se não é 2009... Coligação, sim. Todos, 3, estávamos lá, ainda estava o Sol, o presidente do Sol, Casimiro Nhamutambo. Sim. E depois daquilo ele morre ano seguinte, ainda me lembro, que Deus o tenha. Naquele ano estragaram a coligação Renamo, aliás, não Renamo, essa coligação que nós estávamos a criar. Eram pessoas com laços alheios. Nós conhecemos, não perdi, nomear os nomes desses partidos. E quando chega o tempo, eles estavam a recolher até candidaturas dentro da organização, da coligação. Eles tinham seus links e muitos ficaram adormecidos e não conseguiram concorrer naquele ano. Sim. Por conta de quê? Por conta dessa coligação que estava a ser feita. E para dizer de que eu falo com conhecimento de causa. Certo. Porque essas pessoas tinham ligações com outros partidos. É por isso que eu digo que a interferência muitas das vezes não ajuda muito. Certo. Então, existe esse... Como é que eu disse mesmo? A questão dos infiltrados. Dos infiltrados Sim. nos partidos. Certo. É claro que na Frelimo também, mas todos os partidos podem fazer. Obrigado. Eu posso me infiltrar na Frelimo, posso me infiltrar na Renamo. Certo. É justo, é um trabalho de base que os partidos também têm direito de fazer. Obrigado, Jalo. O tempo já nos foge. Vitano Cigano, terminamos esse processo eleitoral, que foi um processo conflituoso. Ainda há questões por resolver no âmbito deste processo, daí que temos tal diálogo nacional inclusivo. Entretanto, os partidos já devem se posicionar para preparar os próximos embates. Mas, nesse contexto, também temos essas clivagens internas destes partidos. Que mensagem tem a deixar para que... Eu quero falar mais desta fase. Certo. Eu fui educado, meu pai não sabe, na sua vida, como princípio de valor de vida, tem que ter medo, respeito. Eu vou lhe dizer, desde que saí sobre aquele cenário que está acontecendo na sede da Renamo, não é pela primeira vez que eu falo com o presidente da Renamo. Saber ouvir é uma virtude. Saber ouvir, aceitar conselho, não é obrigado a cumprir. Os problemas que a Renamo vive hoje é um erro, sim, da liderança. Porque quando nós saímos, depois do nosso congresso do partido, nosso Renamo disse, fui membro da Comissão Política Nacional e assumi e serviço de inteligência interna. Então, saímos dali com uma mensagem unificadora que foi apresentada
com o tal candidato derrotado no Congresso, que é o general Elias Jacama. Disse: Sua Excelência Presidente eleito, vamos esquecer as nossas campanhas eleitorais. As nossas diferenças. Saímos daqui de Santo Luís para a sede nacional, para as delegações provinciais e distritais, unidos com o único presidente. Isso não se efetivou. Todos aqueles que foram opositores do general Sul fomos escorraçados decentes. E houve alteração do estatuto. Chegou-se o estatuto de Maputo, houve emenda. Começou o problema. Na Renamo já não se elegia o delegado distrital. Tinha que ser nomeado de vontade do presidente. Terá sido criou aquele conflito que depois envolveu o Sandor Ambrosio. Sim. Não só Sandura, mesmo eu sofri com esse caso. E eu fui perceber que, olha, quando alguém tem um rato dentro da sua casa, beber, que com gato você não lhe controla, com ratex não consegue lhe matar, abandona a casa, vai ver. Ele vai deixar, com fome vai abandonar. Infelizmente, estou a ser falado mal, tenho um processo, não quero comentar do processo, da Procuradoria do Canfum, não quero falar do processo, mas quero dizer a todo aquele irmão da Renamo, que ontem diziam que Vitano é filho pródigo, pois provaram que Vitano é filho verdadeiro de Afonso Macacho Marceta de Acama e André Machado. Vinde a RD e voltaremos juntos a Renamo. E o que eu digo mais, em relação à RD, Mbembe, eu peso a minha educação do meu pai. Não se justifica 6 meses detido. A RD dita com representante lá que nenhum membro conhece documentos sobre diálogo nacional. Eu respeito o meu vice-presidente, respeito o secretário-geral. Eu emiti, Zaré, um expediente para que convocasse uma reunião de formato híbrido para apresentar o relator de conta. Não, sabe o que eu decidi? Eu, apesar de estou doente, não estou bem, fosse maior, estou a te informar que eu vou, em respeito à minha família, aos meus filhos, vou renunciar, porque encontrei um expediente a me solicitar em congresso extraordinário. E eu convoquei, no dia 4, semana passada, um encontro de formato virtual. Queria perceber o que está acontecendo no partido. Então, se são meus subordinados de direito cometer a falha, quem tem que chupar sou eu. Eu vou submeter a renúncia. Vitano Cingano sente-se traído por estes senhores. Olha, eu sinto-me que violamos o princípio democrático interno. E são esses senhores que estão em mesa de diálogo para, olha, eu nem quero falar. Para a questão o que eu da democracia no quero país. É mostrar aos moçambicanos a identidade do melhor líder é reconhecer as suas falhas a partir dos erros dos seus subordinados. Eu não vou exonerar ninguém, não vou suspender ninguém, eu que vou deixar o cargo. E segundo o estatuto, eu tenho que convocar a reunião nacional de quadros antecedida, depois a convenção nacional, onde vou apresentar a minha renúncia. E caberá aos quadros aceitarem continuar a servir o partido. E o que será feito de Vitano Cingano depois? Olha, eu sou fundador da RD. Estarei para servir o meu partido. Está a perceber? Certo. Continuará na RD, continuarei na RD a servir o partido com toda a força, a ajudar. Certo. Obrigado, Vitano Cingano. O tempo já nos foge. Penso que numa outra ocasião vamos debater qual será o futuro de Vitano Cingano na própria RD e qual será o ambiente de convivência com esses senhores que estarão no leme deste navio. Inokjala, olhando para a questão dos conflitos nos partidos, de forma sintética, temos pouco tempo, só ficamos com 2 minutos. Como é que saímos deste problema que acaba até elencando a questão de infiltrados para que os partidos sejam desorganizados? Como é que resolvemos isso a pensar nas próximas eleições? De verdade, os partidos devem ser firmes, devem ser o mais democráticos, porque o que está a acontecer nos partidos políticos, não existe democracia, não existe conselhos nacionais transparentes, congressos. É por isso que outros partidos nem concorrem, por falta desses órgãos que não funcionam. Quando chega o tempo da eleição, da entrega de candidatura, os órgãos eleitorais também cobram
Será que acontece ou não? Documento reconhecido pelo Ministério da Justiça, que é a regra dos partidos mais transparente, com clareza, prestação de conta. Um partido que não presta conta significa que esse partido não é partido. O partido só fica partido aquele que realiza as suas atividades e tem cronograma de atividades e de